Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e principalmente no YouTube. Mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado. E hoje eu trago 6 poemas. Quanta ênfase! 6 poemas de crítica, de revolta, de protesto. 6 poemas presentes nesta antologia aqui, Revolta e Protesto na Poesia Brasileira, organização de André Cefrim. Mas os poemas são de autores diversos, é claro. Então, o vídeo de hoje é de leitura de poemas críticos, poemas combativos. Muitas vezes, poemas que prezam mais pelo conteúdo ante a forma. Mas poemas talvez necessários, meus amigos. 6 poemas de revolta e protesto. Muito bem, meus amigos, mas antes de ler esses 6 poemas escolhidos, só fazendo a divulgação aqui do livro, Revolta e Protesto na Poesia Brasileira, 142 poemas sobre o Brasil. Tá? Organização do André Cefrim. Os poemas vão desde o início da nossa literatura, lá com Gregório de Matos, na época do Barroco, até os dias contemporâneos. Gostei muito dessa antologia aqui, porque ela traz assim muitos poetas, mas muitos poetas mesmo, poetas desconhecidos, e mais, muitas vezes poemas dessa vertente crítica de autores que a gente conhece por outras vertentes. Tá? Então, por exemplo, tem poema aqui do Olavo Bilac. Olavo Bilac, que é conhecido por o seu parnasianismo, por as suas descrições, suas reflexões sobre o belo, sobre o amor, etc. Né? O primeiro poema que eu escolho aqui é do Fagundes Varela, hein? Fagundes Varela, um dos nossos maiores românticos. Tá? Mas aqui nós temos uma crítica. Então, assim, 1000 nomes. Eu já li um poema dessa antologia aqui, um poema do Fausto Wolff, escritor conhecido por sua prosa, embora também tenha sido poeta, mas esse seu poema que eu li foi num vídeo temático que eu fiz. Um vídeo sobre poemas mundanos, profanos, humanos, poemas em que o ser humano questiona ou até mesmo enfrenta Deus. E eu vou fazer a parte 2, tá? Aguarde. Pois bem, o poema do Fausto Wolff é um poema assim totalmente panfletário, tá? Mas ele tem consciência disso. Ele diz isso. Ele não esconde. Porque muita gente acha que faz poesia e na verdade está fazendo panfleto. Tá? Cuidado com essas pessoas. Fausto Wolff avisa no seu poema: eu sou aquele velho otário, o poeta panfletário. Então assim, eu digo isso porque o meu amigo Almasta Dian, inscrito aqui do canal, falou: pra mim isso não é poesia. Ele tem todo o direito, qualquer pessoa tem, né, de discordar, de não gostar e tudo mais. Mas eu adorei o poema do Fausto Wolff e trouxe aqui. Tá? Muito bem, meus amigos. Agora sim, vejamos os poemas que eu selecionei. O primeiro, poema de Fagundes Varela, né, poeta romântico, que uma hora trarei aqui, tá? Aguarde. Aliás, uma hora farei um vídeo sobre o romantismo. Aguarde. São 1000 promessas, mas eu vou cumprindo. Vocês viram que recentemente eu fiz aí, ó, o vídeo sobre o Murakami e eu não lembro quando é que foi, mas eu tinha prometido que muito em breve eu traria um japonês. E trouxe. E eu vou cumprindo, hein? Pois bem, Fagundes Varela tem um poema chamado A Estátua Equestre
de Dom Pedro I. Equestre, você sabe, né? Tá ligado? Aos equinos. É cavalo, é bicho que tem quatro patas, é égua, esses bichos aí. Pois bem, a estátua equestre de Dom Pedro I. Triste, negra vassalagem do mais baixo servilismo negreja no espaço a imagem consagrada ao despotismo. Vergonha de nossa idade, em torno dela agrupados estão os vultos sentados dos filhos da liberdade. E o povo curva-se e passa, porque não vê a ironia que encerra essa brônzea massa indigna da luz do dia. Porque ignora a história das torvas eras passadas, folhas brilhantes de glória, mas de sangue borrifadas. Porque não conhece o drama do mártir que ali morrera por zelar da sacra chama que a liberdade acendera. Pobre turba, nécia e parva, que em sua soberania beija os pés da fria estátua que há de esmagá-los um dia. Meus amigos, esse aí foi Fagundes Varela, poeta romântico, criticando essa estátua, né, equestre, que tem a ver, né, com cavalo, com um cavaleiro, cavalaria, de Dom Pedro I, né, um dos nossos donos do Brasil. Não é nem rei, é dono. E ele dizendo, né, pô, fizeram essa estátua ridícula, né, e o povo não se questiona, não reclama, né, na verdade, até ele fala, né, cadê? Beija os pés dessa estátua fria, que há de esmagá-lo um dia. Meus amigos, por quê? O povo não conhece a história, não conhece o mártir, não conhece o derramamento de sangue que foi da nossa história. Pois bem, eu não vou ficar me prolongando muito, porque são 6 poemas, hein? Os vídeos aqui já costumam ser longos. Pois bem, então esse foi Fagundes Varela. Tá? Agora, o próximo poema, gente, eu não conhecia o poeta não, que é o Lúcio de Mendonça. Deixe-me ver aqui. Antes de cada seleção de poemas, tem uma breve biografia do autor, um parágrafo só. Tá? Lúcio de Mendonça nasceu em 1854 no Rio de Janeiro. Morreu em 1909, portanto, século XIX. Né? Pois bem, e o poema dele é um soneto, já falei várias vezes do soneto aqui, e se chama A Propriedade. Na verdade, é um conjunto de poemas, eles têm número. Tá? Então, por exemplo, antes desse tem o poema número 12, A Propriedade. Eita, minha voz. E o poema que eu vou ler é a parte 13, A Propriedade, no cemitério. Diz assim: aqui jaz o calor da juventude, as generosas ambições de glória, o amor, a luz da vida transitória, o entusiasmo e os sonhos e a virtude. Tudo enterrou-se aqui, o áspero e rude egoísmo, e o orgulho e a ilusória esperança. Aqui jaz toda uma história encadernada em cada um ataúde. Neste fúnebre pouso derradeiro, a eternidade no silêncio fala. Mas ainda tem altares o dinheiro, que nem a morte a humanidade iguala. Para o rico, o epitáfio lisonjeiro, e para o pobre, o anônimo da vala. Meus amigos, está aqui um poema crítico do Lúcio de Mendonça, dizendo que até na morte o dinheiro separa o pobre do rico. Então assim,
essa história de que não, depois que morre todo mundo é igual. Calma lá, meus amigos, né? As pompas são diferentes. Tá aqui um poema crítico de Lúcio de Mendonça sobre a propriedade que persiste até mesmo no cemitério. Meus amigos. Isso aqui me lembrou agora o João Cabral de Melo Neto, no Morte e Vida Severina, a parte dos cemitérios lá e tal. Tem uma conversa, né, entre os coveiros, e eles falam da diferença entre quem é pobre e quem é rico. Me lembrou agora, hein? E eu já fiz vídeo sobre Morte e Vida Severina, hein? Deixa o link aqui no card. Pois bem, próximo poema é do Valmir Ayala. Esse aqui eu já conhecia, o poema não, conhecia o escritor, né? Conhecido por seus contos, também por seus poemas. Tem um livro de poesia dele aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Quase derrubei o outro. Valmir Ayala, Os Reinos e as Vestes. Uma hora farei vídeo, aguarde, meus amigos. Mas ele também é contista, tá? Também é um organizador de antologias e tudo mais. Valmir Ayala. Isso aqui já é um poeta moderno. O poema dele se chama Ode à Censura. Ode é uma homenagem, é algo em prol de alguma coisa. Então, assim, uma homenagem à censura. Como assim, meus amigos? Vocês verão. Ode à Censura, de Valmir Ayala. Censuremos a pornografia da fome, do desemprego, da indústria da educação, da propaganda mentirosa. A pornografia da violência policial, da tortura, das máscaras pré-eleitorais, dos aumentos do leite e do pão. A pornografia da irrealidade dos salários do povo e da irrealidade dos salários dos que decidem o mesquinho salário do povo. A pornografia da falta de solidariedade, da demagogia com pés de lã, da corrupção oficializada, do pseudo-moralismo despistador. A pornografia dos linchamentos, da lentidão da justiça, do olho vesgo da justiça, do pedestal vazio da própria justiça. A pornografia da justiça que se quer feita pelas próprias mãos. A pornografia do medo, da insegurança, das comissões que justificam o crime, do variado preço da cerveja, com que se amansa o gato da fiscalização. A pornografia do símbolo do leão como carrasco dos que se equilibram perigosamente na rede milionária dos impostos. A pornografia da fábrica de mortos ou das mortes cinicamente adiadas nos institutos de previdência social. A pornografia das ricas reservas de ouro, minério e petróleo, caracterizando um país rico infestado de miséria. Censuremos todas essas pornografias que nos aviltam. Não a ingênua pornografia que pelos olhos ou pela imaginação monta sua máquina monótona no espaço supérfluo do nosso sonho. Meus amigos, essa aqui foi a Ode à Censura. Obviamente, uma crítica a toda essa realidade vil, aviltante, na qual estamos inseridos. Aqui ele brinca com a palavra pornografia, né? Fala assim, tudo isso que tem de ruim, né? A fome, desemprego, propaganda mentirosa, isso é pornográfico. Isso é feio de se ver. Isso é criminoso. Isso é o que se faz escondido. Isso aqui me lembra um conto do Rubem Fonseca. Rubem Fonseca, que eu já fiz vídeo no canal, hein? E vou fazer mais. Aguarde. 1000 links nesse vídeo. Pois bem, ele tem um conto que é uma entrevista com o autor. Tá?
Um cara faz uma entrevista com um autor, e aí o entrevistador fala assim: os seus livros têm muita violência. Vamos conversar sobre pornografia? E ele responde: vamos. João e Maria eram duas crianças muito pobrezinhas, filho de um casal, né, que não tinha condições de criá-los, e um dia decidem abandoná-lo, né, abandonar esse casalzinho de crianças na floresta. E aí o pai tem essa decisão, leva os filhos, abandona na floresta e tal. Né. As crianças conseguem sobreviver, matam uma velha bruxa na floresta, rouba tudo o que a velha tinha e volta para casa, e a família vive feliz como se nada tivesse acontecido. Isso, para mim, é pornografia, diz o narrador do Rubem Fonseca. Uma coisa feia, uma coisa vexaminosa. Abandono de filhos por conta da pobreza social. E depois as crianças que acabam matando a velha e voltam para casa como se nada tivesse acontecido, e todo mundo vive feliz para sempre, e essas histórias entram na casa de todo mundo como um conto de fadas. Uma coisa bonitinha. Isso é ridículo. Isso é mentiroso. Isso é feio de se ver. Isso é pornográfico. Me lembra muito esse poema do Amir Ayala, né, em que ele fala que todas essas coisas sociais é que são pornográficas. E o final que ele fala, né? A gente tem que censurar tudo isso que nos aviltam. E não a ingênua pornografia que pelos olhos ou pela imaginação monta sua máquina monótona. Interessante esse jogo de linguagem, né? Máquina monótona no espaço supérfluo do nosso sonho. Ou seja, comparado com essa injustiça toda, essa questão da pornografia sexual não é nada. Porque tem a ver com a imaginação das pessoas, com aquilo que é proibido, com a questão do desejo carnal. Isso aqui não é nada comparado a todas essas dificuldades que a gente tem que enfrentar e que são legitimadas pelo poder. Gostei muito desse poema, meus amigos. Ode à censura. Obviamente, uma ironia do autor. De novo essa moto. Pois bem, meus amigos, passemos ao próximo poema. Também de um poeta moderno, contemporâneo, que é o Rui Espinheira Filho. Esse aqui também é um soneto. Foi escrito em 2020. Hein? Muito recente isso aqui, apenas 4 anos atrás. A época do nosso Bolsonaro. Meus amigos, perdi muitos inscritos ao falar mal dele aqui no canal, hein? Eu tô prevendo que eu vou perder mais alguns inscritos hoje. Não, espero que não, né, meus amigos? Espero que não. Pois bem, Rui Espinheira Filho, soneto de um triste país. Brasil, abril de 2020. E ele começa com uma epígrafe. Um verso de Camões, de Os Lusíadas, que diz assim: apagada e vil tristeza. Fecha aspas. Soneto de um triste país. As mais belas canções, eis que as cantamos em tempos de esperanças e alegrias, eras de generosas fantasias. E agora? Apenas nos envergonhamos de um país que tão alto já sonhamos e que hoje é como um poço de agonias, transbordando dejetos de idiotias em que nós mesmos, nós, o transformamos. Porque foi nosso voto demenciado que a essa escória entregou todo o poder, de onde nos chega o horror em vendavais. Voltemos ao sonho abandonado, para que não venhamos a viver noutras trevas como estas. Nunca mais. Rui Espinheira Filho, grande poeta contemporâneo. Soneto de um triste país. A época de 2020. Meus amigos.
Ninguém pode negar que aquela época era pior do que hoje, né? Não vou falar mais nada. Gostei muito desse poema. Que bom, né? Que o nosso voto mudou a realidade do nosso país. Ainda bem. Não em todas as instâncias, né? Mas já deu uma melhorada. Pois bem. Próximo poema, meus amigos, é de quem? Deixa eu ver aqui. Alves de Aquino. Não conheço também. Contemporâneo, nasceu em 1974 no Ceará. Tá? Não conhecia. Mais um poema também da mesma época, 2019. Meus amigos. O pessoal estava ativo ó, na crítica. A poesia sempre foi ativa, tá? Uma pena que o espaço da poesia seja pequeno na mídia. Quando não, inexistente. Pois bem. Ai, ai. O Patriota. E esse é o nome do poema. O Patriota. Patriota com letra maiúscula. Tá? Ou seja, a representação máxima do ser. O patriota ergue a mão, leva ao peito, canta emocionado o hino da nação. Olha ao redor, buscando algum suspeito que não demonstre a mesma empolgação. O patriota proclama no palanque o amor ao povo, à pátria e, acima, a Deus. Cristão do bem, defende que se espanque quem não pense conforme pensam os seus. O patriota, porém, guarda em segredo pessoais incentivos verdadeiros. A moral que o inspira é um arremedo cujos valores são só financeiros. O patriota viaja ao estrangeiro e vende o país por 30 dinheiros. Meus amigos, esse aqui foi o quem? Alves de Aquino. Não conhecia, tá? Gostei da imagem que ele cria, né? Essa referência também à Bíblia, né? A Jesus. Toda essa situação que nós vivenciamos de pátria, Deus, família, quando na verdade é tudo muito pessoal, muito mesquinho, tudo muito equivocado, muito turvo. Meus amigos, cuidado com essas pessoas, hein? Gostei muito também desse verso aqui, ó. O patriota proclama no palanque. Vários P's repetidos, né? Uma aliteração que chama a atenção. A extrema-direita ganhou espaço justamente porque sabia utilizar uma linguagem chamativa. Né? Assim como na poesia a gente também utiliza artifícios para chamar a atenção do leitor. Essa repetição aqui é um exemplo. Tá? Então esse aqui foi, deixa eu lembrar o nome, gente, eu me esqueço. Alves de Aquino, o Patriota. E agora o último poema, meus amigos. E esse aqui é pesado, hein? Esse aqui é de quem? Andítias Soares de Moura Costa Matos. Poeta de Minas Gerais, Barbacena, 1979 foi o ano em que ele nasceu. Esse poema aqui não diz quando foi escrito, mas eu acho que foi na mesma época, 2019. Tá? Porque abaixo tem um outro poema do mesmo autor, que é de 2019. E esse poema se chama Teologia da Libertação. Aqui nós temos mais uma referência, né, a essa questão religiosa, a Teologia da Libertação, que foi um movimento de uma nova interpretação do cristianismo. Eu não entendo muito, tá, gente, mas eu sei que foi forte aqui no Brasil e não tem a ver com o movimento, não tem a ver com esse poema aqui, tá? Esse aqui é só um trocadilho. Aqui nós temos as pessoas que se utilizam de Deus para se libertarem. A teologia da libertação não tem a ver com o movimento não, tá?
Pois bem, Teologia da Libertação, de Andítias Soares de Moura Costa Matos. Nome grande. Diz assim: Deus sabe que votei feliz na última eleição. Deus sabe que meu lixo é dividido em recicláveis e lixo de verdade. Deus sabe que minha mulher está saciada. Deus sabe que não importa o que me incomoda na rua. Deus sabe que o clima de hoje é igual ao de ontem, com uma leve frente quente. Deus sabe que a propina que me deram é merecida. Deus sabe que nunca quis cuspir na cara daquele viado. Deus sabe que não estuprei essa menina. Ela queria. Deus sabe que eu acredito em Deus. Fim do poema. Achei muito pesado, muito crítico, mas que, infelizmente, nós temos 1000 pessoas que se utilizam de Deus para se libertarem. A teologia da libertação, aqui um trocadilho feito pelo poeta, né? As pessoas que utilizam Deus para fazer as piores barbaridades. Na nossa política nós temos muitos desses elementos. Meus amigos. Então, esse foi Andítias Soares de Moura Costa Matos. Poeta contemporâneo, com sua teologia da libertação. E estes foram, meus amigos, 6 poemas presentes em Revolta e Protesto na Poesia Brasileira, da editora Nova Fronteira. 142 poemas sobre o Brasil. Tá? Gostei muito dessa antologia, paguei muito baratinho dela na época, tá? Paguei assim, R$19, se eu não me engano. Tá? Muitos poemas mesmo. 1000 poetas que eu não conhecia. Poetas conhecidos também, mas que aqui demonstram um outro caráter. Tá? Gostei muito. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Tá? Nós temos, deixa eu ver, o Fagundes Varela, que eu já mencionei. Gonçalves Dias, o poeta lá do indianismo. Uma hora trarei aqui, aguarde, né? Também fazendo sua crítica. Álvares de Azevedo, né, que é da segunda geração romântica, aquela mais ególatra, aquela mais ligada ao pessimismo, ao cemitério, às coisas obscuras, também fazendo a sua crítica aqui. Junqueira Freire, que é outro romântico da época também. Machado de Assis, fazendo crítica. Olha que coisa, né? Olavo Bilac, que já tinha mencionado. Leandro Gomes de Barros, grande poeta de cordel, tá? Um dos maiores nomes, se não o maior. Cruz e Souza, poeta assim, que eu já trouxe aqui no canal, né? do simbolismo, fazendo aqui sua crítica. Raimundo Corrêa, que é outro igual Olavo Bilac, parnasiano, fazendo a sua crítica também. Arthur Azevedo, que é mais conhecido por suas peças de teatro, seus contos. Ele que é irmão do Aloysio de Azevedo, inclusive, para quem não sabe, tá? Fazendo a sua crítica aqui também. Tem poemas, assim, Rubem Braga. Rubem Braga é cronista, fazendo o seu poema de crítica também. Ledo Ivo, já trouxe no canal 1000 vezes, e trarei mais, tá? Aguarde. Assim, 1000 nomes, meus amigos. 1000 nomes, tá? E 1000 nomes desconhecidos também. Assim, grata surpresa esse livrinho aqui. Gostei, recomendo, principalmente para quem gosta da crítica social. Aqui nós temos poemas que vêm desde o clássico, desde o barroco, passa pelo romântico, tem até o pré-romântico aqui também, passa pelo realismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo, contemporâneo, pós-modernismo, né? Então assim, um livro muito instigante. Pois bem, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Essas coisas todas que vocês estão acostumados a chegar. Essas coisas todas que vocês estão acostumados
a fazer em outros canais. Vamos chegar a 1000 inscritos até o final do ano, meus amigos. Conto com vocês. Gente, até a próxima. Não, mas você sabe que sempre que eu vejo a palavra protesto, eu lembro daquela música famosa que, se você não conhece, você tem que conhecer. Aquela música que diz assim, ó: mas é que se agora, para fazer sucesso, para vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E agora vamos ver quem é que vai mandar. Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro. Mas se todos gostam, eu vou voltar. Quem é que canta essa música? Raul Seixas. E nessa música, ele tá fazendo uma crítica ao Belchior, hein? É! Porque o Belchior, né, fazendo sucesso com músicas de protesto, ele fala: mas eu fui o primeiro a fazer, ninguém gostava tanto assim. Eu sei que ele critica uma porrada de gente nessa música, hein? Tem outro camarada lá que ele critica também. É uma coisa absurda. Gosto muito do Raul, gosto muito do Bel também, hein? Mas ó, é o protesto, hein? Não, mas você é assim também? Deixa eu te contar. Recentemente, no sebo aqui da cidade, Império dos Livros, do lado da Alameda, na entrada de Ribeirão Pires, atrás das Casas Bahia, apareceu um livro lá do Rui Espinheira Filho. E eu fiquei assim: esse nome não me é estranho. Conheço por nome, mas nunca li nada dele. Aí mandei mensagem para minha querida Maiara e para o meu amigo Almar Stadiano: pessoal, vocês já leram alguma coisa do Rui Espinheira Filho? Esse nome não me é estranho, mas eu nunca li nada dele. Sendo que, na verdade, eu já tinha lido, sim, já tinha dado 2 asteriscos para esse poeminho que eu li aqui, esse sonetinho, né? Soneto de um triste país, alguma coisa assim. Eu tinha gostado muito, dei 2 asteriscos, eu já conhecia, né? O máximo que eu dou, para quem não sabe, são 3 asteriscos, né? Ou seja, já conheci o cara e fiquei assim: não conheço não, né? Aí, depois eu fui lá no sebo e falei: conheço sim, peguei o livro aqui, ó. Para onde vamos é sempre ontem. Quando eu ler, farei vídeo. Aguarde. Mas eu queria saber se você é assim também. Meio esquecido, assim, meio tantando as ideias. A gente lê tanta coisa, né? Que se a gente não ver um nome, ver não, né? Se a gente não vir, o certo é falar se eu vir, ou se eu não vir, não é ver. Né? Se a gente não vir o mesmo nome com muita frequência, a gente acaba se esquecendo, né? Ou então, lê uma coisa, aí fala assim: eu já ouvi falar nisso, mas eu não sei onde foi que eu li. Tem que ficar revendo, tem que ficar relendo. É por isso que eu faço vídeo. Para não esquecer.